Hoje a gente tem o privilégio de conversar com um homem que conhece o vento, o mar, a glória, a dor, mas principalmente a superação. Grande velejador brasileiro, ele é muito mais do que um medalhista olímpico. Ele é um símbolo de coragem, ética e resiliência. Tenho muito prazer em receber Lars Grael. Que bom ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, Silvia. Fico lisonjeado com esse convite, a admiração que eu tenho por você, o seu trabalho já de longa data. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E eu acho importante até a gente falar para essa nova geração, né? Contar um pouquinho quem foi o Lars Grael, mas pouco mesmo, porque a história dele é muito rica. E a gente, só para lembrar que, se você não sabe, ele conquistou 2 medalhas olímpicas na classe tornado, bronze em Seul e Atlanta. Muito jovem, ele foi campeão mundial na classe snipe, em dupla com o irmão, Torben Grael. 10 vezes campeão sul-americano, 23 vezes campeão nacional de vela em classes olímpicas e pan-americanas. Faltou alguma coisa? O segundo título mundial em 2015. Ah, é verdade. E esse tem um peso Já maior. após o acidente e 32 anos após o primeiro. Então, era uma coisa que parecia um tanto quanto improvável, né? Esse aí foi uma conquista que talvez tenha sido maior do que as outras. É porque acho que ela trouxe, para mim, pelo menos, o gosto da superação, o da volta por cima, de eu concluir um processo de resiliência, que era voltar a fazer aquilo que é a minha paixão de vida, navegar e competindo contra atletas ditos normais, sendo eu amputado de perna, vencer um mundial de vela. Realmente foi uma grande conquista. Você é uma pessoa que vem de uma família, né? A vela praticamente, não sei, acho que foi seu avô, seu bisavô que Avô trouxe. materno. Esse meu avô materno, chamado Preben Schmidt, nascido em 1898, né? Na Dinamarca, e ele era cavaleiro da Guarda Real e praticava hipismo. Mas dinamarqueses, povos escandinavos, né, tradição viking, tem intimidade com mar e navegação. Ele chegou no Brasil como engenheiro de uma empresa que chamava-se Christiane Nielsen, para fazer obras portuárias e tal. Ele construiu aquela ponte que atravessa o canal de Cabo Frio. Então, chegou em 1924, era para fazer a ponte e regressar à Dinamarca, mas se encantou pelo Brasil, com as condições culturais, climáticas, escolheu o Brasil para viver e até falecer nos anos 70, trazia essa cultura de vela, passou essa paixão para minha mãe Ingrid, né, que é falecida, e os tios Axel e Eric. Eles foram campeões mundiais de vela nos anos 60, os primeiros campeões mundiais da vela brasileira, então abriram esse caminho para a gente. Depois até a gente vai continuar, porque a tua família também está aí, né? A tua sobrinha, enfim. O que um atleta olímpico sabe, na sua opinião, sobre disciplina que um cidadão comum não sabe? Olha, Silvia, praticar esporte olímpico ou esporte paralímpico no país da monocultura esportiva do futebol, o cara que se lança a isso já é um cidadão determinado. Então, por vezes, um teimoso. Tem que ter a disciplina da repetição, a força de vontade, superar um momento de desânimo de uma derrota, da falta de apoio. Então, acho que a disciplina forja um caráter de tenacidade. O cara contrariar, às vezes, né, a lógica, nadar contra a correnteza. Então, isso é comum, independente se é um atleta da vela, do atletismo, da ginástica. Acho que é comum a todos. O que você aprendeu como atleta que você trouxe para a sua vida profissional? Eu acho que o primeiro aspecto que a gente aprende como atleta é a disciplina para você ter a força de vontade de acordar de manhã, numa manhã fria, no calor extremo, ou quando você está desanimado pela falta de apoio, a falta de perspectivas e resultados, e não querer treinar. Treinamento é a repetição que faz você aumentar o percentual de acertos, reduzir os erros, claro, né? Avaliar e mitigar a possibilidade de risco. Isso no esporte, eu acho que é muito parecido com a vida normal de cada profissional, de cada atividade, mas no esporte é a busca incessante pela performance.
Então, por vezes, a pessoa tem a disciplina de voltar a treinar após um resultado negativo, dá vontade de parar, será que vale a pena? Então, quantas vezes, Silvia, que eu vi na minha trajetória adversários no meu esporte da vela que eu julgava que talvez tivessem mais talento do que eu, mais jeito para a coisa, mais força, mais reflexo, mas mediante uma primeira frustração, uma primeira derrota marcante, acabava desistindo. Então, acho que a perseverança, né, a persistência é fundamental e ela está, de alguma forma, ligada à disciplina. E você está dizendo que, principalmente nas derrotas, você conseguir essa resiliência, isso é um ponto a mais a favor, no caso, para a vitória? Seguramente, eu percebi ao longo da minha trajetória de 4 Olimpíadas como atleta, 2 como coordenador da equipe olímpica de vela e acompanhando o esporte, assim, não apenas a vela, mas eu sempre fui muito estudioso e tenho paixão por esporte de forma geral, né? Que são nas derrotas que nós aprendemos mais, né? É, né? Na vitória, é claro, é a consagração, é a glória, é a celebração, é você capitalizar em cima de um feito, mas é na derrota onde você para analisar aonde que você fez uma escolha equivocada. A vida é feita de escolhas, concorda? Então, e a gente faz escolhas todo santo dia. Então, entender, no nosso caso, tanto eu quanto o Torben, nós tivemos a dura experiência de uma derrota marcante, que foram os Jogos de Barcelona 92. Ali nós tínhamos favoritismo, o Verdade. ambiente era todo favorável para a gente e, por questões diversas, a gente fracassou. Então, primeiro, reconhecer a derrota e não culpar a natureza pela falta de ventos, que predominou naquela Olimpíada, mas faltou vento para todo mundo. Não culpar os adversários com uma postura predatória, isso é um ambiente competitivo, um tenta suplantar o outro. Então, entender as escolhas estratégicas que nós fizemos, que culminaram naquele evento mal sucedido, foi fundamental para a gente aprender com esse processo seletivo e não repetir o erro na próxima Olimpíada, onde o Brasil foi muito bem na vela, que foi em Atlanta 96. Lá realmente foi a consagração. Ali o Brasil, no quadro de medalhas, venceu na vela. Os americanos tinham uma certa hegemonia, então competindo em casa, É. um fator logístico todo a favor deles. A gente vindo do país do futebol, com tão poucos praticantes da vela, bater os americanos em casa, os britânicos, que investem milhões de libras em ciência, em pesquisa, em tecnologia aplicada em esportes que têm equipamentos. Ou a Espanha, que nessa ocasião em Atlanta foi segundo colocada no quadro de medalhas. A Espanha tem como padrinho da equipe olímpica de vela deles o próprio rei. O rei Juan Carlos foi um exímio velejador, o rei Felipe foi atleta de vela nos Jogos de Quer Barcelona. dizer, é tradicional no país. Eles botam O que não grana na vela, acontece né? com o Então é uma Brasil. questão de prestígio, de honra nacional. Nossa, que incrível. E o que eu acho mais interessante é, no atleta principalmente, é a força mental. Acho que vocês desenvolvem, junto com o corpo, também existe essa coisa da saúde mental, da força mental, do foco. Isso você traz até hoje, porque eu acho que, não sei, eu tenho entrevistado atletas, todos eles continuam, mesmo depois de pararem, competitivos, aquela disciplina continua. Quer dizer, o que é desenvolvido na época como atleta continua depois pro resto da vida. Isso também acontece com você? E como você faz hoje para treinar a sua mente e seu corpo, fazendo um paralelo? Não, isso acontece mesmo, porque acho que comum a todos os atletas essa questão da força mental. Tem aquele atleta que, mediante a uma pressão extrema, ele pode se desestabilizar, o termo comum que chama amarelar, né? A gente já passou por isso também. Acho que até o processo de Barcelona, a gente ficou intimidado com o fato de ter exposição, de ter uma expectativa de resultados que gerou uma cobrança que a gente não soube lidar com essa cobrança. Então, chamar de amarelar é simplificar muito, mas é uma forma de. Então, tem aquele atleta que nasce com o dom, de uma vez sob pressão, ele usa essa pressão em seu favor e com isso ele vai ser dominante ou ele vai, né, controlar o adversário. Parte ele nasce com isso, parte se ensina, parte você desenvolve ao longo da vida, ou parte ninguém nunca aprende, né?
Mas, por exemplo, você vê um atleta como o Romário, né, nos momentos decisivos de uma seletiva, de uma Copa do Mundo, estava lá. Assim, Quando precisavam dele, ele estava exato, lá. né? E aí vira um predador, né? É. Vira realmente uma efetividade muito grande. O Robert Scheidt, analisando ele, assim, sempre que quando eu vi ele sob pressão, foi quando ele teve o melhor desempenho. Então ele canaliza essa energia em seu favor, né, para poder ser preciso, né, na hora de definir uma competição. Então isso é muito interessante, eu acho que é comum a muitos atletas que a gente vai observando assim ao longo da vida. E você pratica hoje essa saúde mental, esse foco? Até hoje você está? Até hoje, é Você é disciplinado nas suas coisas? Isso vai para metódico, né? o resto da vida? Eu tento ser metódico porque, caso contrário, é uma tendência de esquecer coisas, de bagunçar, e isso me incomoda profundamente. Então, A desorganização. então tudo tem que ser anotado, escrito, né, para eu ter a sequência de coisas. Então a gente passa a planejar a nossa vida muito em função de como a gente planejou a carreira esportiva, né? É, mesma coisa, quer dizer, É, vem, traz. E competitivo, você continua competitivo? em tudo, né? Sério? Em tudo. Então, por exemplo, uma coisa que eu desenvolvia sem saber, ao velejar na classe Tornado, em Olimpíada, o Tornado era um barco muito específico, um catamarã, um barco muito sensível. E era difícil de encontrar no Brasil alguém disponível para treinar comigo. Tá. Até porque havia uma certa disparidade de velocidade, Performance. de performance. Então a gente velejava sozinho, contra nós mesmos. Tá. Então eu passei a desenvolver o que eu chamava de inimigo imaginário. Ah, que Eu falei assim, interessante. aonde que estaria o meu adversário, né? Se ele velejasse em condições de excelência, era uma forma de eu estimular o meu treino, porque não tinha um treinador para puxar o ritmo, não tinha um barco do lado para poder testar a velocidade, então estava sempre velejando, imaginando como que estaria o meu inimigo imaginário, né? Incrível. No caso, o adversário. E aí, certa vez, eu vi que um velejador americano consagrado, Dennis Conner, que ganhou e perdeu a Copa América de vela, America's Cup, quando ele perdeu a Copa América, depois de 132 anos de hegemonia americana, ele perdeu os patrocinadores. Então, ele tentou montar um time para resgatar a Copa que foi para a Austrália. E como por falta de apoio, então ele começou a velejar sozinho com o barco dele, são 14 velejadores, mas apenas aquele barco, né? E ele desenvolveu, então, a técnica em criar o inimigo imaginário. Quando eu vi esse artigo, eu falei, caramba, sou eu. Nossa, eu já Né? fiz isso lá Já atrás. fiz isso. Então, até hoje, quando eu saio para velejar, às vezes passeando, no fim de semana, aí a Renata, minha esposa, ela vê assim, olha, eu vê um outro barco, eu já entro numa que aquele barco é um aniversário, né? Você já quer E vou competir. ajustando as velas para tentar É. passar o barco, né? É uma adrenalina, né? Uma Então, coisa ela assim. fala que eu não perco a índole competitiva, né? Eu acho que é do atleta mesmo, né? É. Todos os atletas, maioria assim. Bom, claro, a gente já começou o nosso papo de hoje, ele citando, né, uma conquista em 2015, após o acidente. Para quem não sabe, em 1998, certo? Setembro, Durante uma 98. regata em Vitória, no Espírito Santo, uma lancha invadiu a área da competição, colidiu com o barco do Lars e acabou, eu não sei se foi no momento, mas que você acabou perdendo a No perna. momento. Foi no momento mesmo? Imediato, Eu não sei, você consegue ainda reviver isso? Isso já Consigo. passou? Uma coisa bem resolvida? Bem resolvida. Porque ali em Vitória, quantas vezes que eu rodo o Brasil viajando, fazendo minhas palestras, e as pessoas vêm e falam assim, de forma carinhosa, olha, gosto muito de você, eu também sou capixaba. Na verdade, eu sou paulistano, né? E morei muitos anos em Brasília, Niterói, hoje eu moro no Rio, mas criou-se uma identidade com o Espírito Santo, com Vitória, porque ali Uma solidariedade. não foi aonde eu perdi a perna, foi onde eu ganhei o direito de viver. Porque foi um acidente tão impactante, né, de imediatamente perder a perna, que eu nunca mais vi onde foi parar. Então, Nossa, que loucura isso. a partir daquele momento, Silvia, era lutar não mais por troféus e medalhas, mas lutar pela vida.
E houve uma coincidência de fatores favoráveis que me levaram a sair vivo daquele evento. Então, eu lembro bem de tudo que aconteceu, a sequência dos fatos, até eu desmaiar dentro da ambulância entre o Yacht Clube de Vitória e a clínica, né? Então, a partir dali, realmente confundiu um pouco mais as imagens, mas até então eu lembro de tudo. E, curiosamente, eu não lembro de dor nenhuma. É mesmo? Acho que tem um bloqueio assim que a gente não sente dor, né? Eu lembro de uma asfixia terrível, uma dificuldade muito grande para respirar. Acho que a pressão cardiorrespiratória assim vai caindo, né? Você vai perdendo sangue, né? Mas houve essa coincidência de fatores que encaixaram e cá estou. E a partir daí você teve, eu acho que com certeza você deve falar muito sobre isso nas suas Uhum, palestras, mas realmente eu nunca tive a oportunidade, né, de estar frente a frente, assim, para certo. falar desse momento. A partir daí você teve que fazer realmente um ressignificado de mente, de propósito, de tudo. É verdade. Eu acho que tudo na vida é feito de parâmetros. Se eu estabelecesse como parâmetro o que eu era logo antes daquele incidente, logo antes do acidente, talvez eu fosse hoje um infeliz. Poxa, eu estava no auge da minha carreira esportiva, após minha quarta Olimpíada, minha segunda medalha olímpica, vivendo do meu corpo. Então, com 34 anos de idade, eu me tornar um deficiente, isso poderia trazer uma revolta, né? Mas eu sei o quanto que eu tive numa linha tênue entre vida e morte. E como detalhes conspiraram ao meu favor para eu sair vivo daquele evento. Então, entre o parâmetro de querer viver ou não, óbvio que eu queria viver, então isso foi uma conquista. E como eu estava no hospital, entubado, enfraquecido, 10 cirurgias, e devagarzinho ganhando o direito de ficar sentado, de ter alimentação voltando ao normal, de ficar em pé a primeira vez, andar, né, voltar a encontrar o mar, a ver meus filhos, a velejar meu barco. Então, cada coisa era uma conquista, né? Mas isso desde o início para você, você Desde o sempre foi início. otimista, mesmo perdendo. Nesse Em nenhum aspecto, momento você falou, nossa, e agora? Mudou, minha vida acabou. não, Nunca. não. Eu tive alguns momentos onde realmente eu fiquei desesperançoso, né? Sobretudo semanas após o acidente, sobretudo quando você vai tirando o efeito das drogas que aliviam a dor, no caso a morfina. Então a morfina traz um bem-estar. Alguma hora você tem que parar de usar. A substituição da morfina por outras substâncias gera a primeira reação, Tá. né? Mas foram momentâneos, e eu acho que o carinho que eu recebi da minha família, da minha esposa, dos amigos de vela, de ex-patrocinadores, do brasileiro de forma geral, Nossa, foi uma que, comoção nacional, uma que me coisa tratou mundial, né? com muito carinho, porque o esporte da vela no Brasil, apesar de ter dado ao Brasil 19 medalhas olímpicas, é muito pouco conhecido e é muito intensamente rotulado como esporte de elite. É verdade. Isso nada ajudou a nossa trajetória, né? Uhum. Mas, então, o acidente, ele me deu, digamos, uma notoriedade muito maior do que a própria carreira esportiva, que é uma coisa difícil de entender. Mas acho que o resumo disso que é um fator positivo. O brasileiro, ele é muito solidário. Ele é, né? Então, ele cria identidade. É raro uma pessoa passar por mim e ficar com uma repulsa, porque o cara está com uma perna Não, é faltando, admiração. né? Ou como já aconteceu, poxa, eu tenho pena de você. Pena não é um sentimento que ajude muito, né? Já falaram Mas isso pra você? já algumas vezes. Mas é raro. De modo geral, é realmente solidariedade, é carinho, é admiração. Isso gera uma força, né? Gera uma energia positiva, que você usa em seu favor ou não. E quando você realmente percebeu, não, eu quero continuar no esporte? Isso foi uma certa dúvida, porque quando você estabelece um nível de excelência no esporte, Verdade. admitir fazer algo pior do que você já fez antes, Isso é coisa de atleta, assim, você aceitar esse downgrade, a cobrança. então parecia difícil. Mas foi o Torben, com o jeito dele calado de ser,
que teve uma psicologia muito boa. Primeiro, de comprar um barco velho, um barco de 1933 de madeira que estava no clube vizinho em Niterói, que ele sabe que eu gosto desse tipo de barco antigo. Ele comprou esse barco e me deu de presente. Aí eu olhei assim, poxa, que bacana, é o Marga, o nome do barco. Barco lindo e tal. Falei, mas por que você me deu esse barco? Ele falou, olha, para você voltar a velejar, para fazer as pazes com o mar. Ai, que lindo Pode isso. ser que você esteja magoado assim com o ambiente que você dedicou a vida, onde você quase perdeu a vida. Você não tinha voltado para o mar ainda? Não. Aí ele falou lá, esse barco é para você voltar pelo prazer de velejar. E se você competir com esse barco e for mal, é porque o barco é antigo, né? Está explicado. Boa essa. E se apesar do barco antigo você for bem, é que você ainda é competitivo. Então Olha ele isso. criou um desafio assim psicológico e já criando um conforto se a coisa desse errado. Então foi inteligente. E assim eu voltei a velejar 3 meses e meio, 3 meses após o acidente. Mas foi a época também que eu fui parar em Brasília. Eu fui convidado, na época, poucos meses após o acidente, pelo então presidente Fernando Henrique, para voltar a morar em Brasília. Tinha morado na minha infância com meus pais e tal. E aí, ocupar cargo de gestão, e eu estava me afastando da vela de competição. O Torben, né, percebeu essa minha acomodação, de estar mais dedicado à gestão pública do que à Na verdade, vela. você achou que aquilo não era mais para você? Eu achei que era Peraí, página eu tenho que ir virada. para esse caminho aqui, né? É. Vou para Brasília, vou cuidar do esporte. Eu poderia até velejar por prazer, Sim. por lazer, né? Mas não por competição. E aí o Torben fez um desafio, que eu deveria voltar para a vela olímpica. Quando ele falou isso, na mesma hora eu falei, olha, vela olímpica não dá, né, cara? Vela olímpica, a gente sabe muito bem que é para atleta. Hoje em dia eu tenho restrições de mobilidade, então eu não posso querer ultrapassar a barreira do ridículo, né? E ele falou, olha, Lars, de fato, pelo tornado ser um catamarã com uma perna só, é impraticável você querer velejar e ser competitivo. Mas na classe Star, que ele era campeão olímpico e campeão mundial, ele achou que daria, porque o Star tem uma configuração de um monocasco de quilha fixa e um barco estreito. Ele achou que daria para fazer manobras, quem sabe, tão rápidas quanto um timoneiro, um velejador qualquer. Que exige mais do braço. Isso. Tá. A princípio eu nem quis experimentar, ele me convenceu a experimentar e ele disse que se eu fosse competitivo, ele queria me convidar para ser o sparring, que é o barco referência para treino na Olimpíada seguinte de Sydney 2000. Então, em função desse desafio, eu experimentei velejar um Star no Lago Paranoá, em Brasília. Olha, que e assim legal. eu fui para Sydney, como coordenador da equipe olímpica de vela, de todas as classes, como treinador do Torben e do Marcelo Ferreira na raia da classe Star. Olha, que demais. Eu e meu tio Eric, e também como sparring dele na fase de treino. Então, em função desse desafio de puxar o ritmo do meu irmão, eu fui me sentindo competitivo e voltei às competições oficiais. Isso foi muito mais do que você esperava. Muito mais. Realmente, eu não tinha essa expectativa, né? Então, voltar a produzir resultados, o primeiro título relevante foi ser campeão sul-americano em 2005. Mas você nunca foi na Paralimpíada, sempre foi na Olimpíada normal. Pois é, velejando contra atletas normais, que eu achava que eu poderia tentar dar o máximo de mim e buscando essa minha resiliência, competindo contra o próprio Torben, por exemplo, mas eu achava que chegaria o meu momento para a Paralimpíada. Você já tinha pensado nisso? Tinha, e planejava isso, só que entre Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020/21, a vela saiu da programação da Paralimpíada, o que impossibilitou esse projeto. Mas continua a navegar, a velejar. Não, mas aí vamos lá, até 2015. Eu quero que chegue em 2015. Certo. Como é que foi essa tua chegada lá? Então, desse momento dessa medalha? Venceu o título sul-americano em 2005, aí vice-campeão norte-americano em 2011, aí em 2014 a gente venceu uma competição que é super tradicional da vela, que é a Bacardi Cup, em Miami, nunca vencida antes por um barco brasileiro. Então, eu estava vendo que estava chegando próximo, né? Até porque 2009 tinha sido bronze no Mundial na Suécia.
tenha sido 2009 e acendeu a luz do farol da esperança que eu poderia sonhar com o título, né? Posso, é. 2010 foi no Rio de Janeiro o Mundial. Eu achei que era o meu grande momento, competindo em casa. Mundial disputadíssimo, que não deu certo. Eu fui 4º lugar. O Torben foi 3º. Segundo foi uma dupla suíça. Primeiro uma dupla britânica. E eu ali, a cada ano, tentando de novo. Sempre disseram que eu era um grande teimoso. Eu não concordo, Silvia. Para mim, teimoso é o cara que persiste no erro. Ele erra uma vez, 2, 3, 4, Boa. 5, vai culpar a falta de sorte e tal. O perseverante é o cara que tem um objetivo e não desiste. Então, às vezes, ele tentou de uma maneira chegar lá e não deu certo, ele vai tentar outros caminhos para chegar. Então, assim foi o período de adaptação, de escolha do proeiro ideal, do parceiro no barco. Veio o Samuel, ex-aluno do nosso projeto Grael, e que eu via que o Samuel, pelo brilho dos olhos dele, que ele queria ir mais longe. Então, formar a dupla com o Samuel fez uma diferença muito grande. E o título mundial, quando parecia improvável, aconteceu em 2015. Aí você não precisava mais nada. Você já tinha chegado onde você queria. Tinha chegado onde eu Provado queria. para você mesmo que você podia, de qualquer forma. Ali eu acho que eu fechava um ciclo de fazer as sinto pazes isso. comigo mesmo, né? De Você voltar, fez as pazes com você? de voltar para o meu habitat, né? Fez Que as era o pazes mar. com o mar? Exatamente. Você perdoou o rapaz da lancha? Não tive com ele depois, né? Mas você, ele não importa nem Não, onde ele está. eu Mas você acho... perdoou aquilo, você em Sim, algum momento sim. culpou alguém pelo que aconteceu? Você sempre foi resiliente, até nos pensamentos, como você está mostrando. Eu acho que assim. nada na vida é por acaso. Talvez estivesse no meu caminho e eu não sabia. Então, jamais imaginei como que eu reagiria mediante um acontecimento como foi esse. Mas estava lá, no caminho, a superação, vida que segue. Hoje eu posso afirmar que o acidente não diminuiu, tampouco aumentou a minha capacidade de ser feliz. Eu acho que felicidade é um estado de espírito, né? Então, enfrentar, né, a realidade da forma que ela se tornou para mim, surgiram também oportunidades. Então, minha vida teve uma mudança de rumo. Mas eu voltar a competir, voltar a ter um título mundial, e só foram 2 na vida, entre um e outro passaram-se 32 anos. Uau. Isso no esporte não é comum. Mas assim, quando acontece uma coisa trágica dessa forma, meu pai sempre dizia o seguinte, ele falava assim, a gente faz planos, ele usava uma coisa um pouco mais pejorativa, ele falava, a gente faz planos e Deus tira sarro. Às vezes, você colocou agora aqui que nem sempre a gente, né, sabe o que vai acontecer e tem uma verdade. mudança aí no meio do caminho. Para você, qual o significado que teve isso? Quando você sente que você ressignifica a tua vida, você sente que tinha algum plano maior e você está cumprindo esse plano? Talvez. Eu não tenho religião específica, mas eu entendo que talvez isso estivesse no meu caminho e, de alguma forma, eu poder produzir referência ou inspiração para pessoas que passam por situações semelhantes. Hoje mesmo recebi um e-mail, e é comum esse tipo de situação, no caso, foi um sargento da Marinha indo para o trabalho, submarinista, teve um acidente com uma moto e perdeu uma perna. Então, jovem ainda, eles pedem para que eu grave vídeo, para que converse com a pessoa, em alguns casos visitar no hospital. Por quê, Silvia? Quando eu mais precisei de referência e estava nas trevas no hospital, e sem saber o que seria minha vida a partir dali, pessoas que passaram por situações semelhantes foram ao meu encontro voluntariamente. Olha que legal. Cada um trazendo, né, uma história de vida, de superação, de volta por cima, de resiliência. Cada um brasileiros que são heróis anônimos, mas que tiveram o seu drama na vida e que me trouxeram referência positiva. Então, eu poder produzir referência para outros é uma coisa que é gratificante. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, que é assim, qual que é a maior transformação interna que essa amputação trouxe para você, para quem jamais vai saber o que quer? Eu acho que a gente dá valor às coisas mais importantes da vida, que muitas vezes são as coisas mais simples.
bem-estar, saúde, você poder impactar positivamente a vida de alguém. Então, poder respirar, coisa óbvia, né? Mas quando você está morrendo sufocado, percebe o quanto é bom poder respirar. Passar semanas entubado. Teve a pandemia, quanta gente passou um período tão longo entubado. Você poder botar um pouco de água na boca. Então, perceber que as coisas mais essenciais da vida são as mais importantes. Até então, não. Se você pensava nas coisas mais sofisticadas. É. Bens de consumo, ter um carro bacana, ter um barco legal, viajar para os lugares mais bonitos do mundo. Isso é bom também, mas não é o essencial. Isso te fez uma pessoa mais simples? Mais simples, né? A felicidade está na simplicidade, então? Exatamente. Eu acho que a maior sofisticação que uma pessoa pode ter é a simplicidade. Está nas coisas simples, no Eu dia a acho. dia. E você é uma pessoa assim que você acorda de manhã, você curte o dia. Hoje está um dia bonito aqui em São Paulo. Não Exato. sei, eu também considero isso, que a felicidade são aqueles momentos que você está com um filho, dando uma risada, abraçando alguém. Eu acho isso mesmo. Até interagir com a natureza, quando você olha, antes a árvore, um conjunto de árvores, era uma coisa que era uma paisagem, né? Hoje em dia, parar para observar, admirar aquela florzinha que nasceu bonita ali. Em casa, eu tenho essa higiene mental de ter minhas plantinhas, de regar e podar, então todo esse carinho, assim. Alguma planta específica? Pois depois chego na casa da Hortência, tem flor de tudo quanto é jeito lá, gosta disso. Os atletas gostam, às vezes, de... Eu gosto de cactáceas e bromélias, e você mesmo que cuida? Eu que cuido. É uma higiene mental. Muito boa. Você fica ali, né? Você fica quase que conversando com a planta, né? Falando do mar, quando você fala que você fez as pazes com o mar, você tem mais saudade do mar ou do silêncio dele? O que o mar te trouxe? Amplitude, né? O mar traz liberdade. A maior parte do planeta é feito pelo mar, né? O percentual de sal que nós temos no sangue é praticamente o mesmo percentual que o mar tem de sal, né? Então, do mar nós viemos, voltaremos. Então, o mar tem esse significado muito importante, né? Seja para um pescador, seja para um remador, um praticante de maratonas aquáticas, né? Os oficiais de marinha do Brasil, que a gente tem amigos que têm o mar com outro significado, mas o mar é o mar para todos nós. Ele significa isso, amplitude, liberdade, né? Aquele horizonte sem fim. E assim, o mar muda, respeita, né? Ele vai mudando, né? Muda. Você aprendeu a respeitar o mar? O mar te ensinou o quê? O mar prova para a gente o quanto que a gente é insignificante perante a natureza, perante essa força hidráulica que ele representa. O navegador que diz, olha, eu sou navegador dos 7 mares, enfrento qualquer tipo de mar e tal, ele está pronto para morrer, porque eu acho que o mar a gente tem que respeitar. A pessoa tem que planejar uma viagem, seja as histórias fantásticas, família Schurman, o Amir Klink, o Aleixo Belov, o Betão Pandiani, aqueles irmãos do Catuche que fazem sucesso hoje em dia também, comum a eles todos, o planejamento, a execução, a disciplina e o respeito ao mar. Se o cara se lança ao mar porque ele é o grande capitão dos 7 mares, está pronto para naufragar. Eu tenho medo do mar, acho que o mar é um mistério, assim. Eu gosto de admirar o mar. O mar, ele me acalma, eu entro no mar, eu fico 40 minutos olhando para o nada. Né? Geralmente as pessoas entram no mar, tal, saem para se bronzear. Não, eu gosto, aquilo me dá paz, o mar me dá paz. Mas eu imagino, né, para os velejadores, você, de vez em quando você vai, você continua velejando, como é que tá a sua vida? Continuo velejando. Na verdade, é que após o título mundial de 2015, eu ainda continuei competindo um período. 2017 fomos vice-campeões mundiais, eu e Samuel na classe Star. 2018 vice-campeão europeu. Mas quando chegou em 2019, eu já sentia que o meu corpo doía muito. Articulações. O fato de eu velejar sobrecarregando uma única perna, então começaram a vir um desgaste
no joelho, passava a inchar muito o tornozelo, dor na lombar, o ombro também lesionado. Aí eu percebi que era hora de eu preservar o meu corpo para eu poder ter qualidade de vida. Então eu tinha que desacelerar na vela. Então eu parei de competições internacionais em 2019 e continuei ainda velejando no Brasil, mas aí mais Lazer. um pouco mais de lazer, embora esteja buscando o meu inimigo imaginário, né? Mas reduzi muito o ritmo de velejadas, então, mas mesmo assim fui buscando exceções. Por exemplo, 2022 e 2023 chamaram para participar de uma competição de Masters, ex-campeões mundiais de estar numa competição específica em Michigan, nos Estados Unidos. Aí eu já tinha declarado tudo. que eu estava aposentado. Aí competi e ganhei. Olha. 2022. Aí chamaram ano seguinte, 23. Fui lá e ganhei de novo. Aí ano passado eu não fui, né? Aí em função de ter ganho essa competição, teve um sul-americano no Rio, competi, ganhamos também. Aí agora eu estou me policiando para não ir. Por que não Nessas ir? Você regatas, acha que o corpo não vai? O corpo dói muito, né? A mente quer e o corpo não É vai, né? verdade. Então, eu tenho que preservar o corpo para a minha mobilidade, pelo dia a dia, pela qualidade de vida. Senão, alguma hora eu vou ter que entrar na faca, né? Cirurgia, então, de joelho, de lombar, de ombro. É melhor preservar. Em relação ao envelhecimento, ao legado, você pensa nisso? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de ser esquecido? O que você pensa da passagem do tempo? Olha, o ser esquecido, para quem praticava vela, né, e atismo, para quem pratica, se a pessoa tiver preocupação com a ausência de notoriedade e de reconhecimento, nem teria começado, né? É um esporte que você sabe que no país da monocultura esportiva do futebol, praticar iatismo é uma se você está ali totalmente fora da cultura do país. Então, acho que não é muito uma preocupação. E o envelhecimento é um fator natural. A alternativa a isso é morrer. Então, eu prefiro envelhecer, né? É verdade. Prefiro envelhecer. Então, eu acho que enfrento isso com naturalidade. E o legado é importante, porque tanto o legado que a gente pode deixar para futuras gerações sobre tenacidade, sobre paixão pelo esporte olímpico, transmitir o conhecimento, passar para as próximas gerações da família essa mesma paixão, ela já existe. Então, a filha do Torben e da Andréa Martini é bicampeã maravilhoso olímpica, ela em dupla com a Caiana Kunze. verdade. O Marco, o irmão dela, é velejador olímpico. O Nicolas, meu filho, é campeão brasileiro. Então, é bacana a gente poder ver que essa saga de família continue. Mas, mais do que passar para os nossos descendentes familiares, é a gente poder passar para jovens que sonharam o nosso sonho em algum momento. Então, foi através dessa concepção, desse sonho, que a gente começou o Projeto Grael, lá em agosto de 98. Então, faremos agora 27 anos. Puxa, né? 27 que já tem o Instituto? 21.500 jovens que passaram por lá. Onde está a sede? A sede nossa principal em Niterói. Tá. Temos uma subsede em Mangaratiba, também no estado do Rio. Tem uma escola de vela municipal de Ilhabela que leva meu nome, que é um pouco diferente, mas que eu carrego ali uma certa responsabilidade. E no Brasil hoje tem dezenas de iniciativas semelhantes que se espelham na experiência surgida do Projeto Grael, né? Que tem origem lá. Então, de certa forma, eu coordeno esse grupo, levando experiência, a questão pedagógica, a questão de relação com a Marinha do Brasil, captação de recursos, prestação de contas. Então, a gente vai tentando, de alguma forma, Silvia, democratizar ou deselitizar um esporte que tão intensamente rotulado como esporte de elite. Então, você deve ter visto muitas vidas transformadas, não? Muitas, né? Então, tem ex-aluno nosso do Projeto Grael, que hoje é imediato de comando de navio da Transpetro, que legal. transportando óleo e gás, riqueza do país. Tem ex-aluno que é oficial da Marinha do Brasil, tornou-se um comandante de marinha.
ex-aluno que é comandante das barcas Rio e Niterói, transportando milhares de vidas por dia, né? É uma responsabilidade. Sim. E o fruto de você democratizar o esporte é surgirem talentos. O Samuel é um. Hoje tem outros velejadores, Gilcimar, Alisson, Piu Piu, que estão brilhando em regatas, inclusive fora do Brasil, que as pessoas admiram, né? Veio de escola pública, né? De projeto social, e estão lá hoje disputando títulos na vela. Essa é a essência do esporte, né? Ele Dá um salva, né? orgulho, verdade. Você hoje, fazendo um retrospecto da época que você começou e a vela, hoje com tecnologia, com tudo, como é que você vê a vela no Brasil? Você está feliz? Você acabou de falar aí com tantas Mudou. frentes, mas você acha que evoluiu bastante? Evoluímos? O esporte da vela, como um todo, evoluiu, né? Até mesmo a nomenclatura. O esporte da vela foi, sim, elitista no passado, tanto que chamavam isso de iatismo, né? O iatismo virou vela, então, de yachting virou sailing. E antes era proibido você ter patrocínio num barco à vela, né? Ah, era A proibido? gente fez parte da primeira geração que, para viabilizar a nossa trajetória, buscamos patrocínios no barco. Éramos acusados de mercenários, poluindo, maculando aquela vela branquinha com a marca de uma empresa. Isso mudou. Então, o ambiente para a prática de esporte olímpico e paralímpico no Brasil mudou. Então, na nossa época, o que financiava um atleta em esportes olímpicos era você ter uma confederação organizada, que não era da vela pequena e sempre com dificuldades, era a pessoa ter um clube poderoso, que não era o nosso pequeno clube em Niterói, o Rio Yacht Clube, ou o cara tinha que ter um pai patrocinador, Sim. que não eram nossos pais, que nos deram valores. Mas o nosso pai era um servidor público federal, oficial do Exército. Então a gente sabe toda essa transformação para chegar lá. Naquela época que a gente começou a participar de Olimpíada, e a primeira foi em Los Angeles, 84, o esporte que tinha transformado o conceito para se profissionalizar era o voleibol, Sim. que criou assim, um conceito de clubes-empresa. Surgiu a Bradesco Atlântica, a Fiat Minas, a Pirelli, Sim. Banespa. Então, o voleibol estava nessa vanguarda. A vela demorou a fazer essa adaptação. Então, hoje, por exemplo, o atleta olímpico no Brasil pode estar muito aquém de um cenário ideal, mas está muito além do que já foi no passado. Então teve Você uma tem evolução, né? lei de incentivo do esporte, que não tinha, foi uma conquista que durou décadas para a gente conseguir aprovar um instrumento de fomento que a cultura já tinha. Bolsa Atleta, não tinha. Apoio das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, engajamento de empresas estatais, apoio da Lei Agnello Piva ao Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, a força do Comitê Brasileiro de Clubes apoiando as competições brasileiras interclubes. Então, criou-se um ambiente mais propício para o esporte. Resultado do trabalho de vocês, dos próprios atletas que foram atrás. Exatamente, né? Que se uniram para isso. Atletas que se capacitaram para se tornarem dirigentes, atletas que passaram a defender o segmento e não só defendendo a si próprio. Então, acho que esse sentimento de coletividade mudou. A cultura já tinha e o esporte teve que desenvolver para ter essas conquistas. Então, eu acho que o ambiente hoje melhorou. O Brasil já é uma potência paralímpica. A nível Olimpíada ainda falta crescer, mas eu acho que o rumo está certo. E você hoje, o que faz o Lars acordar todos os dias? O que te motiva hoje? Meus netinhos. Ah, e quantos netos você tem? Eu me tornei um vovô. Então, minha filha mais velha, Trine, tem o Bernardo. O meu filho do meio, Nicolas, tem a Anne. A minha filha caçula, Sofia, ainda, né, está planejando. Ela mora no Canadá, então essa nova geração na família assim é uma delícia, né? É verdade que o sentimento de avô... de ser vovô é verdade? É maior, é uma coisa incontrolável? É mágico, né? É mesmo? É muito legal. Então, já estamos pensando num barco mais de passeio para poder levar os netinhos para velejar em Angra dos Reis, mergulhar, ter essa vida assim a bordo do barco, né? E tem muito disso, né? Do contexto que você vive. Eu acho que no Brasil falta muitas vezes você oferecer essa oportunidade para os jovens. Eu fico pensando, né? Quantos
Lars Graels, quantas Hortências, quantas Paulas, quantos Gugas podem existir num Brasil desse? Você que já participou de gestão política, Seguramente. você acha que esse futuro no Brasil a gente pode esperar? Um Brasil tão grande que a gente consiga... Eu sei que a gente evoluiu, mas que a gente consiga mais medalhas com o padrão do nosso país, o tamanho do nosso país. A prática esportiva, Silvia, eu acho que é um direito do cidadão previsto na Constituição e é um dever do Estado, do poder público, oferecer isso. Eu ainda acho que o esporte no Brasil ele é visto como um fenômeno isolado, algo independente do contexto de políticas públicas sociais. Eu acho que não. O esporte, para ter um engajamento e ter uma relevância, cálculo recente prova que o esporte ocupa 1,69% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. Ou seja, ele tem uma relevância econômica grande. E, sobretudo, um país que viveu um nível de perdas de vidas tão elevado como foi com o período da pandemia, a prática esportiva ela tem um papel de saúde preventiva muito importante, que não é só o esporte de competição, das medalhas e dos títulos. Com certeza. É um programa nacional de estímulo à atividade física, é a valorização da educação física na escola, programas de lazer nos bairros, né? As pessoas melhorarem níveis, né? Cardiorrespiratórios, você combater o sedentarismo, reduzir a obesidade, tudo isso é saúde, saúde preventiva que nós não temos no Brasil com muita clareza. Educação só se fará plena se você educar corpo e mente. Então, educar só a mente sem ter educação física é uma educação pela metade. Então, eu acho que a gente compreender o esporte como forma de interação, preservação do meio ambiente, prevenção à violência, valorização do turismo, o esporte deveria ter essa transversalidade com várias outras atividades. Por isso que a gente sempre luta pela relevância do esporte, muito além do que apenas conquistar medalhas. Muito bem. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por esse tempo. Sei que você veio do Rio para outros compromissos, inclusive, mas você está aqui. Eu acho que o mais precioso que a gente pode oferecer para alguém é o nosso tempo. Então, eu te agradeço muito. Foi um investimento de tempo com uma pessoa que eu tenho tanta admiração pelo seu trabalho como jornalista, como o tempo que você também dedicou ao esporte na sua trajetória. Meu muito obrigado, me sinto muito lisonjeado de participar desse podcast. Muito obrigada. Queria que você olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para quem está começando no esporte ou qualquer tipo de incentivo que você possa dar para o jovem de hoje. Eu acho que o jovem hoje ele é muito carente de referências éticas, cívicas, morais. Um Brasil hoje dividido com opiniões ideológicas antagônicas, uma sociedade dividida, e nós encontramos no esporte referências positivas, que é muito importante para o jovem. Atletas atuais, o João Fonseca hoje brilhando no tênis, mas teve o Gustavo Kirten no passado, antes dele o Thomas Koch, Kirmair, né? Então, eu que adoro a Fórmula 1, ter visto Fittipaldi, Piquet e Senna, Ademar Ferreira da Silva, né, o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, salto triplo. Então, o esporte tem essa capacidade de inspirar pessoas. Sei que hoje em dia também o esporte compete com os jogos eletrônicos e games, que tem o seu espaço também importante, mas eu acho que a mensagem que fica é para o jovem que tem um sonho na vida, pode ser através do esporte, pode ser através da cultura, pode ser da indústria, do comércio, da prestação de serviços, do agronegócio, mas se você tem esse sonho na vida, persevere, lute por ele. E mediante a primeira derrota, não desista, busque referências. Então, eu acho que se tem um legado que a gente pode deixar, é de um sonho de vida, dedicado ao esporte olímpico, sem nunca ter desistido. Muito bem. Muito obrigada, Lars. Obrigada a você pela sua companhia e até o nosso próximo episódio.